dragões por milênios habitaram o imaginário de diversas civilizações, culturas e mitologias. Nos últimos anos ganharam ainda mais força com as séries de House of Dragon, Game of Thrones e na saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George Martin. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer como surgiu a lenda dessas criaturas aladas. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. O nome dessas criaturas místicas vem do termo grego Drakon, que significa serpente gigante. Mas a besta lendária mudou de cara ao longo do tempo e ganhou poderes e características de acordo com as crenças de cada cultura e região. O que intriga historiadores é como diversas culturas que nunca antes tinham se encontrado possuíam crenças em dragões. Os dinossauros são os principais precursores dessa lenda. Há milhares de anos, quando os povos encontravam fósseis desses animais enterrados, associavam esses achados aos monstros mitológicos ou de espíritos divinos. A lenda dos dragões surgiram antes das primeiras civilizações. As primeiras representações de criaturas que lembram os dragões foram encontradas em pinturas rupestres feitas por aborígenes da pré-história na Austrália, datadas de 40 mil anos antes de Cristo. A figura dos dragões geralmente era a mistura de vários animais. Dependendo da região, poderia ter corpo de serpente, barriga de sapo, pele com escamas de carpas, cabeça de camelo, chifres de veados, garras de tigres e asas de morcego, dentre diversas outras partes de animais. Durante toda a Idade Média, a figura do dragão foi amplamente usada pela igreja, como podemos ver em algumas passagens bíblicas. Na batalha do Apocalipse entre Miguel e Lúcifer, o próprio anticristo é representado pela figura de um gigantesco dragão. Também foi usado para simbolizar a inveja, um dos 7 pecados capitais. Outra figura importante para o cristianismo ligando os dragões foi São Jorge. Reza as escrituras que ele matou o dragão Coca com apenas um golpe de lança. Esse dragão morava em um lago e aterrorizava a cidade de Cilene, na Líbia. A criatura pedia sacrifícios de donzelas para liberar a única fonte de água da cidade. Em vários contos da Idade Média, há relatos de terror e caos dessas criaturas queimando cidades e devorando rebanhos e pessoas. Além de bravos guerreiros enfrentando dragões em busca de honra ou salvando princesas. Ou até mesmo de dragões que guardavam grandes tesouros como Smaug, que aparece nas histórias da Terra-média, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, do escritor Tolkien. Dragões e as primeiras civilizações. As primeiras civilizações já foram erguidas com fortes influências sobre os dragões. De acordo com a lenda suméria, existia um deus dragão chamado Anzu, às vezes também identificado com o corpo de grifo e de pássaro. Além de forte, podia cuspir fogo e água. Já na Babilônia, cultuava-se Tiamat, a deusa associada ao oceano. Era adorada como a mãe dos elementos. Essa deusa possuía uma pele indestrutível. Enquanto isso, Ásia da Raca, da mitologia pérsia, era um subordinado do Senhor das Trevas e tocava o terror nos humanos, queimando florestas. Além disso, podia controlar tempestades e causar grandes pestes. Para esse povo, o dragão na verdade personificava a opressão da Babilônia sobre a Pérsia. Dragões e deuses gregos. Durante os 12 trabalhos de Hércules, ele teve que enfrentar o dragão Hidra, um monstro com 9 cabeças, sendo que a do meio era imortal. Cada cabeça que Hércules cortava ou matava, outras 2 surgiam em seu lugar.
Com a ajuda de seu servo e amigo Iolaus, Hércules conseguiu queimar as cabeças e a imortal foi arrancada e enterrada debaixo de uma pedra. Outro dos grandes dragões gregos foi o guardião Ladon, a criatura de 100 cabeças. Cada cabeça falava uma língua diferente e soltava fogo pelos olhos. Ele era encarregado de proteger as maçãs douradas da deusa Hera, que recebeu de Gaia quando se casou com Zeus. Mas também foi morto por uma das flechas lançadas por Hércules. Dragão nórdico. A iconografia dos dragões surgiu ainda no período pré-Viking, quando Jormungand, filho de Loki, era uma serpente. Odin, temendo o seu poder, teria jogado a criatura no oceano de Midgard, onde cresceu de forma descomunal, sendo capaz de dar a volta à Terra e ainda encontrar a sua própria cauda. Essa serpente dragão lutou contra o deus Thor no Ragnarok. O Ragnarok corresponde ao nosso Apocalipse. Segundo as escrituras, essa criatura tinha um veneno mortal e era responsável por criar tempestades e gigantescas ondas, devorando embarcações inteiras. Dragão oriental. Ao contrário dos dragões ocidentais e da Idade Média, para diversas culturas orientais, essas criaturas eram um símbolo de nobreza e força. Continuavam sendo a mistura de vários animais, porém com algumas diferenças, agora possuindo longos bigodes e sem asas. Mesmo sem asas poderiam voar, pois eram seres portadores de poderes divinos. Os dragões orientais eram ligados às mudanças climáticas, podendo controlar chuvas, furacões e grandes tempestades. Moravam em grandes lagos, rios ou cavernas. Sabe o Shenlong do anime Dragon Ball? Esse é um dos dragões dessa cultura. Quando era invocado após reunir as 7 esferas do dragão, acontecia uma grande tempestade de raios. Dragão japonês. Ryujin é o deus dragão dos mares da mitologia japonesa, considerado um símbolo de poder que podia se transformar em um ser humano. Os mitos de dragões japoneses vêm de lendas nativas e com histórias sobre os dragões da China e da Coreia. O estilo do dragão feito no Japão foi fortemente influenciado pelos dragões chineses. Como os demais dragões do leste asiático, a maioria dos dragões japoneses são divindades aquáticas associadas às chuvas e ligadas às águas dos rios e mares. E são descritos como grandes criaturas serpentárias, muitas vezes sem asas, com pés e garras muito fortes. Dragão chinês. Na China, o dragão não é simplesmente um animal fabuloso. Ele é um mito, uma proteção, um amuleto e uma representação de poder e honra. Desde que o primeiro imperador Shi Huangdi associou a sua imagem ao dragão, essa criatura tornou-se um símbolo forte deste país e é responsável por várias festividades como o Ano Chinês. Existe uma lenda chinesa sobre o nascimento do primeiro dragão. Durante as diversas guerras e conflitos, surgiu uma criatura que vivia na inocência e na criatividade das crianças que as protegiam. Uma mistura de peixe, serpente, cavalo e búfalo, portador de uma grande força e velocidade. Dragão coreano. Os Imungs eram grandes serpentes e criaturas benevolentes que viviam nas águas e nas cavernas e traziam boa sorte. A maioria dos dragões já foram um dia um Imung, e algumas lendas contam que os Imungs só poderiam se transformar em dragões após completar 1000 anos de vida. Após isso, uma pérola caía do céu e se ele conseguisse pegá-la com a boca, ele se transformaria em um grande dragão, ganhando poderes divinos e podendo controlar os mares, climas e voar sem mesmo asas. Porém, se falhasse, deveria esperar por mais 1000 anos para ter uma nova oportunidade. As lendas dos dragões
atravessaram os oceanos e chegaram ao continente americano, junto com os primeiros homens que vieram do Velho Mundo e foram passando essas lendas através de seus contos às próximas gerações. Os astecas e os maias cultuavam Quetzalcoatl, um tipo de pássaro-serpente. Era uma das principais deidades desse povo, sendo uma representação das forças da natureza. Pessoal, abordei algumas mitologias onde os dragões fizeram e ainda fazem parte da cultura de seu povo. Temos diversos dragões como os indianos, os celtas, os astecas, os polinésios e muito mais. Se você gostou e quer saber ainda mais sobre outros grandes dragões, podemos fazer uma segunda parte desse vídeo. Deixe aí nos comentários qual é o seu dragão preferido, seja ele de algum livro, anime, filme ou série. E Dracarys, e como de costume, nos vemos semana que vem.